Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira, nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós começamos na semana passada o capítulo 18, que é o último capítulo do livro que nós estamos estudando. E a gente vai perceber, ao estudar esse capítulo 18, como é importante a gente ter o conhecimento das passagens anteriores da obra, da Gênese. Porque primeiro a gente passou pelo desenvolvimento físico do planeta, aprendemos ali como que se dá a formação de um astro, as suas disposições, as etapas pelas quais a Terra passou para chegar no estágio em que se encontra hoje, o desenvolvimento dos animais, dos vegetais, e também chegar agora aqui e ter o nosso corpo humano, que é o animal, racional, tem uma completude muito complexa. Então, isso foi todo um trabalho, todo um tempo de evolução e desenvolvimento. Também nós estudamos na segunda parte do livro sobre os milagres, nós estudamos muito bem o perispírito, os fluidos, estudamos que os milagres de Jesus nada mais são do que faculdades em que ele possuía de forma muito desenvolvida. Os seres humanos têm algumas, a depender de cada ser humano, tem uma faculdade dessa ou outra, um pouquinho mais, um pouquinho menos desenvolvida, mas ainda muito levinha, muito pouquinho. Mas Jesus, por conta de ser um espírito de luz, por ter um desenvolvimento intelectual e moral muito anos-luz na nossa frente, ele conseguia dominar essas faculdades, e aí utilizá-las para fazer o bem, especialmente para dar exemplos, E aí os ensinamentos de Jesus vieram através dos seus exemplos, Ele curava as pessoas, pregava o perdão, o amor, a paz, sempre através do seu exemplo ali. Depois nós estudamos as predições, que trata dos acontecimentos que virão. Nós entendemos como funcionam essas predições, que as predições humanas dependem do livre-arbítrio, então muitas delas às vezes não acontecem, ou acontecem um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque está à mercê do livre-arbítrio das pessoas envolvidas. Mas as predições divinas, elas acontecem de todo jeito, porque apesar do livre-arbítrio do ser humano, Deus é onisciente e onipotente. Então, ele consegue conduzir para que as suas predições se realizem. E uma dessas predições divinas são justamente as novas gerações, porque a evolução é uma lei natural. Então, a evolução, pensando no caráter coletivo, ela sempre acontece, porque o encarne e o desencarne de espíritos está nas mãos de Deus. Então, Deus consegue fazer com que os espíritos dispostos vão encarnando ou desencarnando à medida do seu merecimento. E aí consegue cumprir essa predição da evolução do globo. E é por isso que nós estudamos aí também as migrações, Então, os espíritos que estão estagnados, não estão evoluindo, quando o planeta evolui, eles emigram para outros planetas que estão ali no seu nível de evolução. E é por isso que as predições divinas, elas sempre acontecem. Muito bem. Na semana passada, a gente chegou a ler o item 1 do capítulo 18, mas eu vou pedir licença para a gente ler ele de novo, para ficar bem fixado na nossa mente estudiosa. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês fiquem à vontade para se manifestarem quando quiserem, como quiserem, porque o nosso estudo é democrático. Todos têm direito de falar,
É uma roda de conversa, né? Sem hierarquia. Então, muito bem. O capítulo 18, que nós vamos estudar, se chama São Chegados os Tempos. E ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai tratar dos sinais dos tempos e a segunda parte vai tratar da geração nova, né? Então, nós demos uma estudadinha rápida sobre os sinais dos tempos, mas a gente vai agora, nessa parte do livro, vai estudar de forma mais aprofundada. Então, vamos lá. Sinais dos tempos, item 1. Então, capítulo 18, item 1. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, ou seja, as pessoas que creem nessa profecia, elas apresentam qualquer coisa de místico e sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Então, tem duas hipóteses aí que ele coloca, né? Sobre essa predição de que são chegados os tempos, ou os tempos são chegados, a depender da tradução. Tem aqueles que são totalmente incrédulos, ou seja, não acreditam em nada, acham que nada daquilo vai acontecer. E outros que acreditam que vai acontecer uma coisa sobrenatural, alguma coisa que vai derrogar as leis da natureza, né? Alguma coisa bem teatral, assim, bem impactante. E aí Kardec fala sobre essas duas correntes. E ele diz: são igualmente errôneas, ou seja, estão erradas, ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. Então, para o incrédulo que acha que essa predição não significa nada, está errado, porque está negando a providência, né? A providência divina da evolução, dessa mudança de geração. E a segunda, né, que são os crentes que acham que vai acontecer alguma coisa sobrenatural, também está errada, por quê? Porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento delas, né? Uma frase muito bonita, porque quando a gente for estudar mais para frente, a gente já estudou, né? Quando a gente for relembrar, a gente vai ver que a chegada dos tempos, ela não vai alterar as leis da natureza. Então, não vai ter nada daquilo de apagar o sol, ou fazer isso, fazer aquilo, um julgamento, né? Não. Na verdade, vai ter o cumprimento das leis da natureza. Porque qual que é o cumprimento dessas leis? É a evolução, é a progressão, que é o que Jesus já vinha falando desde quando esteve aqui, falando que viria outros, né? Que os tempos seriam chegados, né? E que aqueles que não estivessem aptos seriam separados, né? Mas não seria naquele jeito figurado de que uns iriam para o inferno e outros iriam para o céu, mas sim que os que estivessem dispostos a evoluir acompanhariam a evolução do globo para um mundo de regeneração, e aqueles que não quisessem, né, não estivessem aptos a evoluir junto com o globo, migrariam para outros planetas. Muito bem. Agora vamos lá, item 2. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Isso aqui é muito importante a gente sempre ter na mente, porque tudo na criação é harmonia. Por isso que não existe nada que vai derrogar as leis da natureza. Por isso que não existe nada que é sobrenatural.
Porque as leis são harmônicas, elas funcionam, porque elas são fruto de Deus, né? Então, elas são leis perfeitas, não são como as nossas leis, que a gente muda todo ano, toda hora, e elas continuam imperfeitas, porque elas são fruto do ser humano. O ser humano é falho, erra. As leis divinas, não, elas são perfeitas, elas são harmônicas, né? Então, uma previdência que não desmente, não vai acabar nem nas maiores, nem nas menores coisas, elas são harmônicas. E aí ele continua. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina, né? Então não vai ter um momento em que Deus, né, vai fazer um capricho, vai falar assim, não dá, né, agora eu vou separar os bons dos maus, né? Aquele Deus vingativo que é narrado no primeiro, no Antigo Testamento, não é o Deus que a gente conhece, né? Um Deus que vai se vingar do povo, o que vai punir, o que vai maltratar. Isso não funciona, isso não está de acordo com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, se a gente parar para fazer uma análise rápida aqui, Jesus falava desde a época dele sobre isso. E agora, né, especialmente aqui com o Espiritismo, com a terceira revelação, vem se falando que essa é a época da mudança. Kardec escreveu esse livro em 1800 e pouco, acho que 1860, mais ou menos nessa época. Então, veja, já faz quanto tempo que Kardec estava estudando sobre isso? Então, quando a gente estudar que a nossa época é um período largo de tempo, né? Se a gente pensar aqui no nosso conjunto pequenininho, né? Porque às vezes a gente acha, a nossa época, não, da época que eu nasci até quando eu vou morrer. Não, é um conjunto largo, né? Mas é a nossa fase, são as fases da humanidade. Vocês lembram que quando a gente estudou sobre as eras, né, a gente estudou que é um período muito grande, né? A gente fala de milhões de anos, né? Então, quando a gente pensar que está acontecendo na nossa época, é um período largo de tempo, e que ela está na razão da marcha do conjunto, né? Ou seja, a gente tem que olhar com um olhar macro, com um olhar grande, né? De uma linha comprida de tempo, bastante comprida, né? E ela está seguindo uma marcha, né? Como a gente já seguiu essa marcha, nós já fomos lá um planeta primitivo e evoluímos para o mundo de provas e expiações, né? E agora estamos chegando na fase de evoluir para um mundo de regeneração. Fica à vontade, Ana, pode falar. Em primeiro lugar, uma boa noite, né, para todos vocês. Eu não havia cumprimentado ainda. Que bom que a gente pode estar aqui mais uma vez, estudando e agradecendo a Deus por isso. Mas hoje eu estava vendo no Evangelho, lendo no Consolador Prometido, que os Espíritos revelaram para Kardec, lá no século XIX, que a transição planetária já estava em andamento. Então, vejam bem, há quanto tempo, né? Nós estamos na fase de transição. Não sabemos ainda quanto tempo vai levar para a Terra ser um mundo regenerado. Mas temos certeza que isso vai ocorrer. Excelente. Então, a Ana deu números porque eu falei de forma genérica. Eu falei num período largo de tempo, então vamos usar os dados que a Ana trouxe aí para nós. Século XIX, 1800, né? Que é a época de Kardec, né? A segunda metade do século XIX. Então, nós já estamos no século XXI. Então, já são aí, século XIX, XX, XXI, 3 séculos que estamos nessa marcha. E como a Ana bem disse aí, não sabemos quantos séculos mais
vai durar essa transição. Se a gente olhar com o nosso olhar espremidinho de uma vida, não é tempo demais, né? Que a gente vive em torno de 80, né, 90 anos, mas quando a gente tem que pensar na marcha toda. Por isso que Kardec fala aqui, ó, que tem uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, se a gente pensar desde a criação da Terra, como nós estudamos aqui, essa é a marcha. A Terra foi evoluindo, foi se tornando apta a receber os seres vivos, né, vegetais e animais, e depois teve a povoação dos espíritos na Terra. Os espíritos evoluíram, o corpo dos espíritos, né, que é o nosso aqui, evoluiu até ficar nesse ponto, né? Então, é toda uma marcha, né? É toda um escala, é um filme bem, bem longo, né? Que a gente não pode olhar um trechinho. Por isso que é importante a gente pensar que nós estamos nessa transição, mas essa transição não é de anos para trás, né? É de séculos, como a Ana bem ilustrou, até os momentos de hoje. Fica à vontade, Ana. E é bom também lembrar, Caio, que nós, como espíritos, já vivenciamos uma transição. Não nos lembramos, mas está no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, individual e coletivo. Quando nós saímos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Então, nós já passamos por uma transição. Lá no fundo, nós sabemos o que é uma transição. Estamos aqui hoje, no mundo de provas e expiações, nós já vivemos no mundo primitivo, né? Exatamente. E aí, mais uma vez, é a marcha do conjunto, né? Pode falar, Ana, fica à vontade. Sou eu. Desculpa, Verinha. Então, é assim, ó, esse estudo da Gênese me esclareceu muita coisa, porque eu me preocupava muito, será que o planeta Terra vai dar conta desse tanto de gente que retira tudo do solo e fica manipulando, modificando e jogando de volta? Com esse estudo, eu me acalmei. Por quê? Tudo tem um motivo de ser, né? Tudo se transforma. Exatamente, velhinho. As coisas se transformam e a gente evolui também, né? A gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo a lidar melhor, né, com as coisas. Fica à vontade, Ana. Pode falar. E dizem os esotéricos que existe, pela astronomia tem mesmo, né? Um cinturão chamado cinturão de Órion no espaço. E que a Terra, no seu movimento espiralado, porque essa evolução, tanto nossa como do planeta, se dá em forma de espiral. Certo? Então, ao atravessar esse cinturão de Órion, nós já estaríamos num mundo de regeneração. E dizem que ela já começou a atravessar esse cinturão de Órion. Órion é o nome de uma constelação. Isso aí. Muito bem. Bom, aí o texto continua dizendo o seguinte, ó. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, vejam só, tem dois tipos de progresso aí, o físico e o moral. O físico, a gente estudou muito bem na Gênesis, na primeira parte, quando, por exemplo, a gente estudou que o ar, nos primórdios do planeta Terra, era grosseiro para nós. Mal entrava a luz do sol.
porque ele tinha vários elementos que estavam contidos nele, na atmosfera. Depois, com o tempo, esses elementos foram se separando, o ar foi se tornando próximo do que é hoje, e aí sim conseguiu desenvolver os vegetais, os animais. Então, veja a transformação física. Outra coisa, tivemos épocas, principalmente, lembra que a gente estudou as camadas geológicas, quando estava só com a primeira camada, que ela era granítica, então o planeta era muito quente, porque o amálgama, né, a bola de fogo que tem no centro, estava muito próxima da superfície. Depois, com as camadas geológicas que foram se sobrepondo, a gente estudou, a Terra conseguiu ficar resfriada, né? Então, é uma mudança física, então é transformação dos elementos. Agora, a outra mudança, que é a mudança moral, ela depende do quê? Da depuração dos espíritos. A depuração é tornar mais puro. E olha que interessante, é a depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra. Às vezes a gente fala muito de quem está encarnado, mas não pode esquecer que os desencarnados também povoam a Terra. Né? Os desencarnados estão na orbe, né? Estão no hálito mental da Terra. E nós, espíritos que estamos nos desenvolvendo ainda, né? Quando eu digo isso, eu estou excluindo os missionários, que aí é uma outra questão, mas a gente que está na erraticidade, a gente morre, vai para lá, nasce, volta para cá, a gente está nesse vai e volta aí, sempre no orbe terrestre. Então, com a nossa depuração, com o melhoramento da nossa moral, da nossa inteligência, é que a gente vai fazer a evolução moral da Terra. E a gente vai estudar, a gente já estudou também, que a gente vai estudar também de novo, vai repetir, o quê? A transformação física praticamente estabilizou, né? As grandes mudanças já ocorreram. Então, agora está dependendo da gente trabalhar. É a depuração moral, a transformação moral mesmo. Fique à vontade, Ana, pode falar. Só por curiosidade, eu vou ler aqui para vocês. Qual o nome das 3 estrelas do cinturão de Órion? Em seu centro, que formam, né, o cinturão de Órion, figuram Aunilã e Mintaka. São as 3 Marias. As 3 estrelas de brilho similar, alinhadas, que constituem o cinturão de Órion. Órion era um caçador na mitologia grega. Asterismo conhecido popularmente como 3 Marias. Órion também possui numerosos objetos do céu profundo, sobretudo nebulosas. Elas recebem esse nome 3 Marias, porque na América do Sul, as estrelas dos 3 reis magos são conhecidas como as 3 Marias, que acompanharam Cristo quando ele ressuscitou. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria Salomé, que mandou decapitar João Batista. Muito bem, fica a título de curiosidade. A Ana trouxe para nós, né, Ana? Muito bom. Ó, retomando a questão dos... Eu só achei estranha aí essa Maria Salomé. Confundiram aqui, que mandou decapitar João Batista. Não foi ela. Foi Salomé, mas não essa Maria, né? Bom, não sei. Você sabia da história direitinho, né? Eu também não sei, não. Confesso que eu não domino. Mas, falando desses 2 progressos, o físico e o moral, Kardec diz o seguinte, ó. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, ou seja, lado a lado.
porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Aí, ó, que a Verinha tinha comentado, né, que a gente destrói. Ou seja, a habitação guarda relação com o habitante também. Então, naquela época, lá atrás, foi o que eu disse agora há pouco. À medida que o planeta foi se tornando mais depurado, né, o ar foi se tornando melhor, foi possível os vegetais se desenvolverem, né, e também os animais e nós. Então, tem uma relação direta, ou seja, a evolução vai se dando paralelamente, lado a lado. O planeta foi melhorando, os habitantes do planeta também foram melhorando, né? E agora, né, desde um tempo já, como a Verinha falou para nós, tem essa relação do ser humano com o planeta Terra. A gente tem que achar um equilíbrio. Nós temos que nos desenvolver, é lógico, né? Mas a gente também tem que respeitar o planeta e a natureza responde, né? Então a gente tem que estar em busca desse equilíbrio, dessa harmonia entre o habitat e o habitante. Agora vem o que eu tinha falado, ó. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então, naquela época, quando o ar ainda era muito grosseiro, né, vamos dizer assim, vocês lembram que a gente estudou que as matas eram matas de samambaias, eram plantas muito, muito simples, tinham poucos elementos. Consequentemente, os animais, os primeiros também, eram grandes animais, né, que consumiam aquelas plantas. Depois, as plantas foram evoluindo, porque o ar melhorou. Então, a gente começou a ter frutos, alimentos mais complexos, né? Mais rico em ferro, porque hoje a gente separa, né? Folha escura é rica em ferro, não sei o que é rica em vitamina C, porque ela desenvolveu, né? E é isso que aconteceu aqui. Então, essas transformações, o globo foi ficando sucessivamente cada vez mais aperfeiçoado. Aí, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Então, moralmente, nós vamos evoluir, a gente vai evoluindo assim, pelo desenvolvimento da nossa inteligência, pelo nosso senso moral e pelo abrandamento dos costumes, né? Os costumes mais brandos, né? A gente tinha, por exemplo, rituais de sacrifício de virgens, de sacrifício de bebês, né? Os nossos costumes têm que ir abrandando, né? Serem diminuindo até acabar com a violência, com a agressividade, com a discriminação, os costumes, a gente tem que ir abrandando eles. E, ao mesmo tempo, como ele disse aqui, né, que o melhoramento do globo se opera pelas forças materiais, né, o nosso desenvolvimento é pela inteligência, pelos esforços da nossa inteligência. E aí ele conclui esse parágrafo dizendo: saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis a comunicação e mais produtiva a terra. Então, pela nossa inteligência, lugares que seriam inabitáveis, vamos pegar um deserto, por exemplo, calor extremo, à noite um frio muito forte, né, temperaturas extremas. A gente consegue, pela nossa inteligência, habitar esses lugares. Polo Norte, Polo Sul, consegue habitar com a nossa inteligência, a gente consegue isolar as temperaturas, armazenar bebida quente, né? Desenvolver essas coisas. Tornam mais fáceis a comunicação, né? Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês, nós estamos nos comunicando, a informação gira, o estudo gira, né? A gente aprende, e a gente torna mais produtiva a terra, né? Fazer com que a terra produza melhor os alimentos aí, e também para os animais. Depois ele continua.
De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Por que duplo progresso? Porque é o progresso físico e o progresso moral. Então, esse progresso físico e moral, ele se executa de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido. Ou seja, sobe mais rápido, ascende, né, no sentido de ascender para cima, mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então, no geral, a evolução, essa evolução física e essa evolução moral, ela é lenta, gradual e insensível. Quando que a gente percebe essa evolução lenta? Quando a gente estuda história, também a geografia, a geologia, como a Ana deu exemplo para nós aí. Porque a gente não percebe, por exemplo, o deslocamento, né? Se não for um terremoto, né? A gente não percebe o movimento de uma placa tectônica, por exemplo. Se a gente olha para trás e estuda, fala, olha, nessa época, né, aqui não tinha um mar, aqui era um deserto. A gente não vai acordar um dia e o deserto, como diz a música, e o deserto vai virar mar e o mar vai virar sertão. Não é do dia para a noite, é lento. É um movimento muito devagar, imperceptível aos nossos olhos. Do mesmo jeito, a evolução moral. Né? Se a gente olha, né, a gente vê que a gente está melhorando. Mas mudanças bruscas, né, morais, quando a gente vai estudar história, que a gente vê uma época em que tribos, se nascesse uma criança deficiente, ela era morta. Se tivesse aí encontrasse uma tribo, né, ou mesmo na época, na Idade Média, né, uma violência extrema, né, em que tinha lá, por exemplo, o bobo da corte, né, uma pessoa que tinha que fazer o rei rir e que muitas vezes era agredida para ficar machucada para o rei dar risada, era humilhada, né, isso já não é permitido mais. Aí a gente vê o progresso moral, quando a gente olha para trás, mas olhando o dia a dia é mais difícil de ver, porque é uma marcha lenta. Esse é um tipo de evolução. O outro tipo é o que ele está chamando aqui de movimento ascensional mais rápido, né? Ou seja, uma mudança mais brusca. E a gente tem essas mudanças bruscas quando acontece alguma coisa que impacta demais a sociedade. Na questão física, a gente pode falar aí de um terremoto, um tsunami, algo muito forte que vai fazer um movimento que fica marcado. E na questão moral, por exemplo, a gente pode utilizar a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque o nazismo ele foi de uma crueldade tremenda que ficou marcado. E a partir do nazismo, né, a partir dos campos de concentração que aconteceram na época, cria-se, por exemplo, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, numa tentativa de se organizar direitos para todos, que são os direitos humanos. Porque, olha, não dá para um ser humano ser rebaixado no nível de outro, né? Porque no nazismo, os judeus, os ciganos, os homossexuais, os deficientes, eles eram tratados como subespécie, como se fosse uma espécie abaixo dos brancos, né? Da supremacia branca. Então, cria-se a ONU. Então, foi um movimento grande, né? Então, é esses dois tipos de evolução que a gente tem, esses dois tipos, uma lenta e uma brusca. Bom, depois Kardec continua dizendo o seguinte: esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificaram na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas, né? Então,
esses movimentos que ele está trazendo para nós, tanto lento quanto brusco, ele tem o seu conjunto, né? E estão sujeitos a leis, né? Não se dá ao acaso ou de uma forma ou de outra. Ele tem um motivo e ele acontece, como, por exemplo, no crescimento das plantas. Ele continua dizendo o seguinte: por isso é que o movimento se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes, de modo geral, né? Então, às vezes, o movimento acontece localizado, e às vezes ele vai dar de forma geral, né? Isso falando a nível de globo, né? Então, a planta também funciona assim no seu desenvolvimento, né? Tem um movimento que atinge ela toda, tem um movimento que dá só numa parte dela. Por exemplo, o nascimento de um fruto, né? Sai um fruto só de um lado, às vezes. Então, é essa comparação que ele está fazendo, para a gente conseguir entender esse progresso. Depois ele diz o seguinte: o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei, a lei do progresso. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Ou seja, o progresso da humanidade, então, é resultado de uma lei criada por Deus, que é a lei do progresso. Então, o progresso, seja ele físico ou moral, é uma vontade divina, né? Então, ele não é um capricho, né? Como às vezes alguns acham, né? Ah, Deus vai se enfurecer e vai fazer tal coisa. Não, não vai. Deus não se enfurece, né? Pelo amor de Deus. Então, e também não é algo acidental, né? Algo que, né, ocorreu assim acidentalmente. Existe um planejamento, e não é qualquer planejamento, é um planejamento divino, né? Então, é uma predição divina o progresso. E aí essa parte eu grifei, porque eu achei muito interessante, né, muito importante, que ele diz o seguinte: quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Então, quando a gente lê, estuda, os tempos são chegados, a gente pode perguntar: que tempo? O que está chegando aí que nós não estamos sabendo? Pois é, a hora, é a fase da humanidade subir um degrau. A humanidade, nós estamos falando a nível global, subir um degrau. E aí, por que demora tanto, como a gente estava comentando aqui? Ora, nós estamos falando do globo, é muita coisa, né? E pensar que existem mais espíritos desencarnados do que encarnados, vocês imaginam o tamanho que é esse movimento. É um movimento muito grande. É um movimento muito grande. Então, como a natureza não dá saltos, esse movimento muito grande, né, depende, né, de um acontecimento e de muito tempo para se realizar. E aí ele conclui dizendo: como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. É isso aí também. As estações do ano, por exemplo, é que a gente fez um calendário escrito, né, que marca, ó, dia tal começa a primavera. Mas a mudança da primavera para o verão não é de 11h59 para meia-noite 1, né? Ela é gradual, vai chegando o fim da primavera, o começo do inverno, né? É que é um período menor de tempo. Então é mais ou menos assim também. Os tempos são chegados, da gente dar um passo na evolução, ou subir um degrau, ele vem devagarzinho, porque as ideias têm que aparecer, têm que ser refutadas, têm que ser aperfeiçoadas, né? Tem todo um movimento para que isso aconteça, né? Não se dá do dia para a noite, e sim através de evoluções, e os próprios, nós mesmos, dentro desse período, a gente nasce mais de uma vez, né? Olha aí, a gente está falando de século XIX para cá,
muitos de nós acredito que tenham tido a oportunidade de estar lá e estar aqui agora. Fica à vontade, Ana, pode falar. É interessante que você está falando aí, porque observando a natureza, a gente já percebe, né, essa transição agora do inverno para a primavera. Você vê que as árvores já estão florindo, os ipês, né? Aquelas árvores que caem as folhas, de folhas caducas, que caem na estação de inverno, já estão brotando as folhas, né? Então, a gente percebe, não começa assim, de repente, né? Tudo floresce. Primeiro vem as folhas, depois as flores, devagarinho. Chega a primavera, aquela pujança de flores. Eu tenho um manacá na minha porta, um manacá de quintal, que dependendo do vento, vem até na minha sala o perfume do manacá. E eu falo que é a minha noiva. Eu chego em casa e antes de abrir a garagem eu admiro ela. Porque há poucos dias, semana passada, ela ainda estava sem folhas. Semana retrasada, ela estava sem folhas. A semana passada, ela já estava com as folhas, e essa semana ela já floresceu. Tá? A coisa mais linda. Então, eu achei interessante isso aí, você falar, porque eu estava observando isso. Falei, olha aí, né, a transição não ocorre bruscamente. Natureza não dá salto em nada, né? Fica à vontade, velhinha, pode falar. Então, e falando em natureza, a chuvinha chegou aqui. Eu até fechei aqui o vídeo e fui lá confirmar. Realmente, olha que bênção. Aqui também. Excelente, que o tempo está seco, né? É dar uma chuvinha para amenizar e segurar um pouco o pó, para não sujar tanto a casa, né? A chuvinha começou desde ontem, Vera, né? Não choveu aí no dia, não? Ela podia ter chovido era mais, igual o Caio falou, a poeira, né? Ainda tá um pó danado aqui, que começou a fazer o prédio aí, virou a poeira e parou, só virou terra. É isso aí, ó. Bom, vamos lá então, né? Item 3. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação. Inação é inércia, fica parado sem fazer nada, deixando que as coisas caminhem por si sós. Olha que inteligente essa frase. Porque nós estamos falando aqui que o progresso é inevitável, não estamos? Falando, não, o progresso vai acontecer, é uma predição divina, é uma lei natural. Mas isso não significa que Deus criou e cruzou os braços. Está falando, não é porque é inevitável, né? Não é porque o movimento progressivo da natureza, da humanidade, o movimento progressivo da humanidade é inevitável, que Deus está indiferente, que está recolhido à inércia, ele está parado olhando, né? Deixando que as coisas caminhem por si sós. Aí ele vem, ó, sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Então, a expressão da vontade de Deus não foi só na criação, ela permanece. Ela permanece. E o pensamento divino, que em tudo penetra, né? Eu gosto muito de usar a comparação, a metáfora, de que Deus rege uma orquestra, que é o universo. Ele continua regendo essa orquestra, né? E aí ele diz, ó, esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Então, Deus continua ativo, mesmo que as suas leis sejam perfeitas,
e a sua vontade mantém essa harmonia. E ele começou lá atrás, ó, falando de harmonia. Ele disse assim, ó, tudo na criação é harmonia. Né? Então, veja como o pensamento aqui dos espíritos, né, junto com Allan Kardec, se casam. É igual a Ana falou, Caio. Eu tenho uma orquídea em cima, aqui na laje, é daquela de sol. E ontem eu fui aguar, tava os botões. Hoje eu admirei, cheguei lá, tem um tanto de flor aberta. De um dia por outro, né? Parece que ela chuvinha ainda veio para favorecer mais um pouquinho, né? Uma maravilha. Nossa, Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Exatamente, dona Honório. Ainda mais orquídea, né? Que é uma das flores mais bonitas aí. Então, ela estava ali, se desenvolvendo, né? Para depois explodir em beleza aí, né, no botão aí, nessa que a senhora disse aí, né? Muito bem. Então, foi isso que ele disse aqui, né? Que Deus, apesar de ser inevitável, Deus continua, né, ativo, mantendo essa harmonia aí, né? E a sua inteligência penetra em tudo e mantém a harmonia em tudo. Aí ele conclui, ó, cessasse ele, ou seja, parasse ele um só instante de atuar, e o universo seria um relógio sem pêndulo regulador. Né? Hoje em dia a gente não tem. Eu ainda tenho aqui um relógio de pêndulo que eu ganhei de herança do meu avô. Né? Hoje é como se a gente fosse atualizar, a gente poderia falar que seria um relógio solto, né? Seria sem regulação nenhuma, desenfreado, seria um carro desenfreado, se Deus parasse de atuar por um só instante. Né? E aí ele conclui: Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Deus está em tudo. E os ministros de Deus somos nós, os espíritos. Cada um no seu grau. Todos nós somos. Então, nós temos aqueles que vão atuar de um lado, outros vão atuar de outro, e assim vai se movimentando as coisas. Então, os espíritos, eles executam o plano divino com livre-arbítrio. Olha que coisa bonita. Porque Deus coloca cada um, né, num espaço possível de atuação. E nós vamos atuando. A gente erra, claro que a gente erra. Erra e erra muito. Mas nós estamos ali com condições daquilo. Deus sabe disso. Né? Então, do mesmo jeito que nós temos um espírito, né, de luz governando um planeta, nós também temos um espírito impuro, né, muito, muito endurecido ainda, recebendo um espírito reencarnante, e aí eles vão se aprendendo, e Deus consegue, assim, manter a sua orquestra, cada espírito atuando no seu grau de capacidade, né, de acordo com a sua evolução. Fique à vontade, Ana. Quando você disse Deus está em tudo, você me fez lembrar do Deus de Spinoza, né? Baruch Spinoza pronuncia-se Baruch, e não Baruch, como todo mundo costuma falar, né? O certo é Baruch. Esse CH tem som de R. E o Deus de Spinoza é fantástico. Tanto é que Kardec ficou com o Deus de Spinoza. Porque a parte ética, quando Spinoza fala de Deus, é maravilhosa. Então, ele é considerado até panteísta, né? Então, muitos perguntam, Kardec ficou com o Deus de Spinoza, então Kardec é panteísta? Não. Porque, para Kardec, há um Deus imanente, que está em nós como essência divina, como imagem e semelhança
de Deus, mas existe também um Deus transcendente, nosso Pai Criador. Então, são dois deuses? Não. Existe um Deus com letra maiúscula e deuses com letra minúscula. Jesus disse, vós sois deuses. Pela essência divina que trazemos em nós, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, eis aí a diferença, né, entre o Deus de Spinoza e o Deus de Kardec, o Deus do Espiritismo. Mas se vocês procurarem lá no Google, vocês vão ver o Deus de Spinoza é maravilhoso, tanto na parte ética, quanto nessa parte aí que ele diz que Deus está em tudo. Excelente, muito bem. Bom, item 4. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. Olha que bonito. Então, o universo é um mecanismo que não dá nem para mensurar, incomensurável. Acionado por um número incontável de inteligências. Vários espíritos, vários. E um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor. São as atuações que a gente está falando aqui, sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Deus que mantém essa unidade. Né? Nós estamos aí atuando, encarnando, reencarnando, né? Cada um com as suas missões, né? Alguns missionários com missões coletivas, e alguns de nós aí com missão, né? A gente teve agora, no final de semana, Dia dos Pais, com missão paterna, com missão materna, e por aí vai. Com vontade, Ana. Então, diante de toda essa diversidade que nós sabemos que existe, que nós vemos, né? E que nós não vemos, tem uma unidade. Olha só que maravilha, né? E quem faz essa unidade são as leis, né? Porque Deus governa através das leis. Então, eu acho que é pelas leis que essa unidade funciona. Exatamente, é isso mesmo. A atuação divina se dá dessa maneira. É isso, né, Caio? Eu entendi assim também. E aí, depois, já indo para o final do nosso estudo, né? Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, e que nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. É isso aí. A gente tem, às vezes, a visão, né, de que alguma coisa está fora do controle, né, mas está, sim, dentro dessa unidade. Faz parte, né? Como a Verinha falou, que às vezes dá medo da humanidade, né? E às vezes dá medo mesmo. A gente também não pode esquecer dessa marcha, né? Como a Verinha falou, que o estudo nos tranquiliza. É como uma criança que vai, como qualquer um de nós, quando aprendeu a andar. A gente andava, caía de joelho, às vezes dava uma testada na mesinha, derrubava um negócio, mas fez parte do nosso desenvolvimento. Fez parte da gente aprender a se equilibrar, porque para aprender a se equilibrar a gente tem que levar uns tombos, né? Tem que dar uma chacoalhada. E aí a gente foi engatinhar, arrastar, engatinhar, depois dar alguns passos. E aí depois, agora aí, a gente consegue até subir num pé de manga aí,
para apanhar a fruta, né? Então, Passou tão depressa hoje, passou mesmo. nem vi passar. Deu nosso horário aí, muito bem. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, fica à vontade. É muito bonita essa parte também, né? Muito bonita aí os tempos são chegados. E vamos ver, né? Que quando chegar esse tempo de vez, né? A gente fica ansioso, mas acho que ainda vai demorar um pouco. Mas tudo indica que as coisas estão de perna para o ar, que está havendo uma transformação mesmo muito grande, né? É isso mesmo. Para fazer reforma, tem que fazer bagunça na casa. Não? É, E é isso aí.